Olá pessoal, aqui é o Leonardo e hoje nós vamos falar um pouco sobre pressão. Então vamos lá. Vamos considerar que nós temos aqui um poço cheio de água e vamos colocar exatamente na superfície dessa água um corpo qualquer. Lembrando que aqui em cima nós temos ar, tá? Isso aqui é um poço, isso tudo aqui é água e aqui seria terra, né? Um poço no meio da terra lá, um barranco. Bom, nós vamos considerar que esse corpo está num ponto A, que eu vou chamar de PA, tá? E nós sabemos que o ar, considerando que ele seja formado por moléculas, então existem várias moléculas fazendo força sobre a superfície da água. Logo, fazem força sobre esse corpo que está na superfície da água. Tá bom? Então, esse corpo está sob uma pressão exercida pelo ar, ou exercida pelas moléculas que compõem o ar. Tá bom? Então eu posso falar aqui que a pressão é igual simplesmente PA. Ou seja, a pressão que esse corpo está sofrendo é PA. Tudo bem. Bom, vamos afundar esse corpo aqui agora. Ele vai estar a uma profundidade que eu vou chamar de H. Vou chamar de H. Só dar uma ajeitada aqui. Agora sim. Eu vou chamar essa profundidade de H. E agora, qual a pressão que esse corpo vai estar submetido? Ou tá mal aqui, ter que cortar o vídeo. Então, qual a pressão que esse corpo agora vai estar submetido? Aqui nós vamos ter um PB, tá bom? Uma pressão no ponto B, pressão no ponto A, pressão no ponto B. Bom, com certeza a pressão no ponto B, vocês conseguem induzir isso, ela vai ser maior que a pressão no ponto A. Por quê? No ponto A, eu só tenho a pressão atmosférica, que nós chamamos de pressão atmosférica aqui, no caso, na superfície, considerando que seja o nível do mar, mas isso daqui a pouco eu falo. Então no PA eu tenho apenas a pressão do ar. Quando eu afundo esse corpo a uma profundidade H, eu tenho, além da pressão do ar, a pressão do líquido, da água. Eu tenho a pressão da água. Então aqui nessa bolinha, nesse corpo, eu tenho a pressão da água sobre esse corpo. E essa água está sob pressão do ar. Então eu tenho uma soma, digamos assim. Tá, mas nós percebemos que essa pressão no ponto B vai estar diretamente relacionada a essa altura, que no meu caso aqui é a profundidade. E é intuitivo que quanto mais fundo eu estiver, quanto mais fundo esse meu corpo estiver, maior é a pressão que ele vai estar submetido, porque eu vou ter uma coluna maior de água sobre esse corpo, logo a pressão é maior, isso é indutivo. Mas, então tá, então nós sabemos que a pressão em B depende da pressão em A, mais alguns elementos. Um deles é a altura, ou a profundidade, quanto mais fundo, maior a pressão. Beleza, então um dos elementos é a altura. Bom, e se não fosse água, se fosse um outro líquido, né? Se fosse um outro líquido qualquer, será que a pressão seria a mesma? A resposta é não, porque cada líquido tem uma composição.
tem uma densidade. Então, também a pressão vai depender da densidade do líquido, da composição do líquido. E depende, obviamente, da gravidade. Por quê? Porque devido às diferenças na composição desse líquido, nós vamos ter líquidos mais, digamos assim, mais pesados, com moléculas mais pesadas, com números atômicos mais pesados. Logo, a gravidade vai atuar de uma forma diferente. Então, a pressão vai depender da altura ou da profundidade, H, da composição desse material, que nós vamos chamar de densidade, e da aceleração da gravidade, tá? Porque dependendo da composição, ou seja, se um líquido ele é mais, digamos assim, tem uma massa, é mais denso, né, devido à sua composição, tem um número atômico maior, mais denso, então isso vai influenciar diretamente, por exemplo, no peso desse líquido. E esse peso, ao interagir com a superfície do corpo, vai exercer uma maior pressão. Então a pressão no ponto B vai depender da altura, da densidade desse líquido, que nós vamos chamar pela letra ρ, e da aceleração da gravidade, o famoso G. Baseado nisso, nós podemos aqui já começar a colocar isso numa linguagem matemática. Vou colocar aqui em cima. Então eu vou dizer que a pressão em B ela vai ser igual à pressão em A, concorda? Porque a pressão em A, ou seja, mais essa pressão do líquido que está na profundidade H exercida sobre a superfície desse corpo. Tá? Então a pressão em B, ou seja, a pressão que esse corpo exerce a uma profundidade H, vai depender da pressão lá na superfície do líquido, que é a pressão que nós chamamos de atmosférica, tá? Mais a densidade do líquido e, obviamente, a aceleração da gravidade. Então, olha só que interessante, vai ser PA mais ρ, que é a densidade do líquido, vezes G, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura. Tá? Então, essa é a nossa função. Por que é função? Porque esse H meu é variável, então não é equação. Vai virar equação a partir do momento que eu falar que o H ele tem um valor fixo, ele tem um valor, uma constante. Mas o H ele pode ser variável, tá? Eu posso estar alterando essa altura. Então, quando eu altero essa altura, eu tenho uma função aqui. Que função que é essa? Do primeiro grau. Novamente, função do primeiro grau é fundamental para você entender física de uma forma sólida. Então, você tem que dominar a função do primeiro grau perfeitamente. Então, nós acabamos de deduzir aqui a equação da pressão. Tá? Vou recapitular para vocês aqui. Ó. A pressão no ponto B, que eu vou chamar de P, né? P de B, vai ser igual a pressão no ponto A, mais ρ, que é a densidade do líquido, ρ, G, a aceleração da gravidade, e H, que é a profundidade desse líquido. Porque é intuitivo. Quanto maior a altura, a profundidade, se eu colocar o meu corpo aqui agora, lá no fundo do poço, essa minha altura aqui ela vai aumentar. Vou chamar aqui de Hzão. Essa minha altura vai aumentar, a profundidade vai aumentar, logo a pressão, a coluna de líquido que está interagindo na superfície do meu corpo aqui é muito maior do que em B. Então eu vou ter uma pressão maior aqui. O que vai se manter constante? A densidade e a aceleração da gravidade. Tá? Isso é uma constante do meio no qual está inserido esse líquido. Enfim, nossa pressão vai ser PA mais ρGH. Ou, comumente, como você vai encontrar nos livros aí, nossa pressão P vai ser igual a P0 mais ρGH. Então, essa é a nossa função da pressão em função da profundidade. E olha que interessante, se eu fizer
a minha profundidade, que é o H, se eu fizer ele igual a zero, o que eu vou ter? Eu vou ter que P igual a P0. Eu vou vir no primeiro caso aqui, ou seja, profundidade zero. O meu corpo está na superfície do líquido, ou seja, ele está submetido à pressão exclusiva do ar. Beleza? Então essa é a definição que vocês vão encontrar em vários livros textos aí de física de pressão. Nesse caso aqui pode ser pressão hidrostática, porque é a pressão exercida sobre um líquido, tá? Mas enfim, é uma forma geral de pressão e vocês não tem que ficar decorando muitas coisas, mas entender os conceitos. E lembre-se, isso é uma função do primeiro grau. Então, se você entende função do primeiro grau, você vai ter maior facilidade nesses conceitos, tá? Então, foi uma definição rápida e vamos agora fazer um exemplo aqui prático. Bom, pessoal, então vou fazer um exemplo aqui, uma coisa mais prática. Bom, imagina que você tem uma montanha, você vai descendo essa montanha até chegar ao nível do mar, tá? Até chegar ao nível do mar. Quando chegar ao nível do mar, a pressão que o ar exerce na superfície da água, nós vamos chamar de pressão atmosférica e vamos simbolizar por P0. Então, P0 quer dizer pressão atmosférica. É a pressão sobre a água ao nível do mar, tá? Que seria, entre aspas, a nossa altura zero. E à medida que você vai subindo, ou seja, você vai aumentando a altura em relação ao nível zero, a um nível de referência, ao nível do mar, essa pressão ela vai diminuindo. Um dos motivos, na verdade, o motivo, é que o ar vai ficando mais rarefeito, tá bom? Então a pressão vai reduzindo, vai diminuindo. E abaixo do mar, nós vamos ter a água. E a pressão na água vai ser maior, porque além da pressão atmosférica, você vai ter a pressão da coluna de água onde está inserido o corpo. Então vamos lá, recapitulando. Eu vou colocar um corpo aqui, tá? Um mergulhador, que seja alguma coisa. E ele está a uma certa profundidade, que ainda vou simbolizar por H, em relação à superfície, em relação ao mar aqui. Bom, então conforme nós vimos, essa pressão aqui vai ser igual, né? Essa pressão aqui, onde está esse corpo, vai ser igual a pressão atmosférica mais ρ g h, onde o ρ é a densidade do líquido, no caso a densidade da água do mar, que tem uma certa diferença com a densidade da água de um rio ou de uma piscina, por exemplo. O g, que independe disso, e o h, que é essa profundidade aqui. E note, então, essa seria a nossa forma geral de achar a pressão a uma profundidade h. E esse h ele é variável, eu posso cada vez ficar mais fundo, quanto mais fundo fica, maior esse termo aqui, então maior vai ser a pressão, porque eu tenho uma coisa maior somada ao P0, que é uma constante, então eu tenho uma pressão que aumenta. Mas e agora? Isso em termos de profundidade. Mas e se o meu corpo agora não estivesse abaixo do nível do mar, mas estivesse agora a uma certa altura, vou mudar aqui a cor, ele estivesse a uma certa altura em relação ao mar. Vou colocar aqui, vamos colocar ele aqui, ó, essa altura aqui, ó. Então ele está a uma certa altura em relação ao nível do mar. Bom, de cara você percebe que não tem pressão de coluna de água, não tem mar. Então qual que é a pressão aqui? Bom, você concorda comigo que se o nível do mar é o nosso ponto de referência, né, seria o nosso H igual a 0 metros, ou seja, nosso ponto de referência. Então, para baixo, no sentido, né, de vertical para baixo, seria positivo, tanto é que você soma. Agora, a partir do momento que eu pego esse corpo e levo ele aqui,
é como se eu tivesse passado do eixo positivo para o eixo negativo. Esse meu H, agora ele vai ser negativo, porque eu vou ter uma redução de pressão. E aí, a pressão nesse corpo aqui, ela vai ser P igual a P0, porque a pressão atmosférica ela não muda, a pressão é sempre no nível de referência nosso, onde seja o nível do mar, ela é sempre P0, ela não muda. Mas como eu, digamos assim, inverti o meu sentido, ou seja, eu passei de algo positivo para algo negativo, eu tenho menos ρ, menos ρ GH. Detalhe, esse ρ não é a densidade da água. Lembra que o ρ, que é a densidade do meio no qual está inserido o corpo. Aqui é a densidade da água, mas aqui é a densidade do ar. Tá bom? Então vou colocar aqui a densidade do ar. Então ficou P, ou seja, a pressão do ar nesse corpo aqui, que o ar exerce sobre esse corpo a uma altura H em relação ao nível do mar, vai ser P0, pressão atmosférica é constante, menos ρGH, onde o ρ é a densidade do ar, G, que é a gravidade, e H é a altura em relação ao nível do mar. Então a pressão ela vai diminuir. Isso é interessante. Acima do nível do mar, a pressão é menor. Tá? A pressão ao nível do mar, esse P0, é aproximadamente 1 atm. E atm quer dizer uma atmosfera, é uma medida de pressão que a gente convenciona aí, que é uma atmosfera. Tá? Então, se você tem abaixo do nível do mar, você vai ter 1 atm mais alguma coisa. Então, a sua pressão vai aumentar. Se eu tenho algo acima do nível do mar, olha só, eu tenho 1 atm menos alguma coisa. A minha pressão vai diminuir. Então, é isso. À medida que você vai subindo, a pressão vai diminuindo, porque o ar vai ficando rarefeito. Basta olhar os escaladores, o pessoal que vai para o Everest, pessoal, eles têm falta de oxigênio, porque a pressão é muito baixa. Bom, isso tem outras implicações, que nós não vamos discutir aqui, como, por exemplo, queda de temperatura e por aí vai. Mas a ideia principal é essa, espero que vocês tenham entendido. Deixe suas dúvidas, comente aí, deixe no comentário aí suas observações, se inscreva no canal e divulgue nosso trabalho, para que nós possamos estar trazendo mais conhecimento. E esse vídeo foi útil? Responda aí e até a próxima. Valeu!